Hoje eu vou contar a história de uma mulher determinada que tinha muitos planos, mas um amor não correspondido fez mudar todo o seu destino. Vamos conhecer o caso de Pauline Dubuisson. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu falo sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e da Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixa pra mim também o seu like, que é muito importante para ajudar o canal a crescer, também impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E você, que é meu parceiro de toda semana, já sabe, deixa pra mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar um caso polêmico dos anos 50 que provoca reações contra e a favor a ré Pauline Dubuisson, e principalmente porque foi feito um filme agora, recentemente, em 2021, contando a história da Pauline, e isso provocou, reacendeu as discussões sobre o assunto. Pessoalmente, esse caso mexeu muito comigo, eu fiquei muito envolvida ali em todo o enredo, mas para entender essa história eu preciso te contar desde o princípio. Pauline Dubuisson nasceu no dia 11 de março de 1927 numa cidadezinha no norte da França chamada Malo-les-Bains. Essa cidade fica bem próxima à cidade portuária de Dunkerque, que faz fronteira ali com a Bélgica. Sua mãe, Hélène Hutter Dubuisson, era uma mulher bastante calma, muito reservada, que era uma dona de casa, e seu pai, André Dubuisson, era um antigo combatente da Primeira Guerra Mundial. Ele também era um engenheiro, ele era um coronel da reserva, então ele ainda tinha algumas relações ali com o exército francês. A Pauline era a filha caçula do casal e ela tinha 4 irmãos mais velhos. A família era de religião protestante, eles eram burgueses, então eles tinham uma ótima situação financeira. Inclusive a cidade que eles moravam, Malo-les-Bains, tinha sido fundada pelo tataravô da Pauline, que se chamava Thomas Gaspard Malo, e por isso a família era muito conhecida e muito respeitada ali no local. Quando a Pauline tinha 7 anos, ela acabou perdendo um irmão dela que tinha até uma idade parecida com ela. O irmão dela chamava Vincent e ele morreu de uma doença, e por conta dessa morte, a mãe da Pauline ficou muito abalada, ela ficou bastante depressiva e ainda mais reservada. Então os filhos acabaram sendo educados mais pelo pai, ali da família, que era o André Dubuisson, e a maneira que ele educava os filhos era muito dura, muito rígida. Ele era um militar, então praticamente que ele educava ali as crianças nesse regime militar. A Pauline era uma menina muito obediente, estudiosa, dedicada, e isso deixava o pai dela assim muito orgulhoso. Porém, ele não demonstrava muito esse orgulho para ela e para nenhum outro filho, Ele era, como eu disse, bastante rígido, fechado, então não tinha muito amor, muito toque, abraço, beijo, essas coisas que a gente valoriza muito assim hoje em dia, Naquela época já era bem frio, As relações eram frias entre os pais, e por ele ser militar, a coisa era até um pouco pior. Em 3 de setembro de 1939, a França declara guerra à Alemanha, e nessa época a Pauline está com 12 anos. Em maio de 1940, as tropas francesas e britânicas vão para a cidade de Dunkerque, enquanto o exército alemão avança. Como eu disse, a cidade de Dunkerque era uma cidade portuária e um polo de comércio muito importante entre a Inglaterra e a França. E no dia 26 de maio de 1940 começa a Operação Dínamo e os britânicos começam a deixar a cidade de Dunkerque. Nessa época acontecem vários bombardeios e a evacuação total das tropas terminou no dia 4 de junho de 1940. E depois disso, o exército alemão tomou conta da cidade de Dunkerque. E no dia 12 de junho de 1940, a capital, Paris, é completamente ocupada pelos alemães. O pai da Pauline, ele era um engenheiro que trabalhava com obras públicas, como se fosse um empreiteiro, ele trabalhava para o governo. Mas com a guerra, o negócio dele foi completamente destruído. O escritório dele foi bombardeado, assim como outros comércios locais, mas o André Dubuisson, ele estava determinado a seguir em frente, então ele teve uma ideia. Ele decidiu colocar a Pauline para estudar alemão, porque ele pensou assim, a cidade está completamente destruída, eles
eles vão precisar de alguém para fazer as obras, para colocar tudo isso de pé. E como ele já era um senhor e não sabia falar alemão, ele pensou, vou colocar a minha filha para aprender e assim, quem sabe, eu posso fazer negócios para levantar a cidade. E realmente isso aconteceu. A Pauline aprendeu alemão muito rápido e então ela passou a fazer traduções entre o pai dela e o exército alemão para que eles fizessem negócios. Nessa época, a Pauline estava com 14 anos e ela era uma menina que era muito bonita, assim, muito mais desenvolvida do que as meninas da sua idade. Então não parecia que ela era uma adolescente, ela parecia realmente uma mulher. E como ela trabalhava com o pai como intérprete, fazendo negócios ali entre o exército alemão e o próprio pai, as pessoas começaram a pensar realmente que ela era uma jovem adulta. Bom, naquela época as crianças amadureciam rápido, né? Porque era uma época de guerra, uma época difícil, as crianças já trabalhavam desde muito cedo e não foi diferente com a Pauline, que acabou amadurecendo muito rápido e a forma como ela se vestia de maneira muito sóbria e séria dava realmente a impressão de que ela tinha uns 20 anos, quando na verdade ela tinha somente 14. A Pauline era uma menina muito bonita, muito determinada, forte, que ficava transitando ali entre as tropas do exército alemão e pouco a pouco ela foi incitando a curiosidade daqueles jovens soldados que começaram a paquerar, a cortejar a Pauline. E não demora muito para ela começar a sair com esses soldados alemães, né? Ela era uma adolescente já à frente do seu tempo e quando ela estava com 15 anos, ela engata ali um namorico com um marinheiro alemão e ela passa a ser vista em alguns bares da cidade, em alguns cafés. A sociedade local não vê isso com muito bons olhos, né? Afinal de contas, ela era uma menina, né? Uma adolescente saindo com homens muito mais velhos. Todo mundo falava sobre isso na cidade, mas o pai dela parecia fazer uma vista grossa. Afinal de contas, a Pauline trabalhava para ele, né? Então, como condenar o comportamento dela se ela já ajudava tanto ali na família? Então, ele simplesmente deixava esses boatos para lá. Em 1941, a Pauline é expulsa do colégio por mau comportamento. E o pai dela também faz vista grossa para isso mais uma vez. Afinal de contas, ela trabalhava com ele, era até melhor que ela não tivesse tantos afazeres, mas ele dá um jeito para que ela continue estudando ali de casa mesmo. Contrata uma professora particular e a Pauline continua se destacando nos estudos, mesmo estudando dentro de casa. 3 anos depois, em 1944, as forças aliadas estavam se aproximando ali da cidade de Dunkerque e aconteceram várias lutas, vários embates entre os soldados e a população civil, e isso provocou muitas mortes, né? Não só nos soldados que lutavam ali na guerra, mas também na população. Na época, a Pauline estava com 17 anos, ela tinha acabado de terminar os seus estudos e ela estava pensando em ser médica. E toda essa guerra, essa luta, o número de mortos deu na Pauline então uma vontade de trabalhar voluntariamente ali no hospital de campanha alemão que estava montado ali na cidade. Esse hospital de campanha era liderado pelo coronel alemão von Dominique, ele era médico, né? Então ele fazia toda a parte da organização ali do hospital e quando ele conheceu a Pauline, ele ficou assim admirado com a força e com a beleza daquela garota e os dois começaram um relacionamento. Só que acontece que a Pauline tinha 17 anos e o von Dominique tinha 53 anos, ou seja, ele tinha idade para ser pai dela. E é lógico que um romance entre uma menina de 17 anos e um homem de 53 deu o que falar ali na cidade, né? Ela já era bem famosa por sair com soldados alemães. Um caso com um homem mais velho deu ainda mais pano pra manga para a cidade falar mal ali da Pauline. Em maio de 1945, finalmente a guerra acaba, mas daí começa uma outra fase, a fase de caça às bruxas a todas as pessoas que ajudaram de alguma forma o exército alemão. Essas pessoas eram caçadas e humilhadas publicamente e a Pauline estava entre eles, né? Claro, porque ela tinha sido vista inúmeras vezes com soldados alemães. Todo mundo sabia que o pai dela também fazia negócios ali com o exército alemão.
Ela foi presa e colocada ali em praça pública, onde ela teve seu cabelo raspado na frente de todo mundo. Ela foi xingada, humilhada, escorraçada, e as pessoas ali da população queriam linchá-la, né? Queriam matá-la ali na frente de todo mundo. Mas o pai dela, o André de Buisson, que era um homem muito influente ali na cidade, ele conseguiu parar essa violência. Ele pegou a Pauline e a colocou num lugar seguro, porque ela seria realmente morta em praça pública. Toda essa situação, né, essa violência deixou a Pauline traumatizada e ela já não queria mais ficar ali na cidade. Ela tinha medo de sair na rua, tinha medo que acontecesse alguma coisa com ela. Então o pai dela decidiu enviá-la para a cidade de Lyon, onde ela passou um tempo estudando, porque ela realmente queria prestar à universidade de medicina. Ela queria ser médica pediatra, então ela aproveitou esse afastamento para se dedicar aos estudos. Em 1947, quando a Pauline está com 20 anos, ela se muda para a cidade de Lille, que fica mais ou menos umas 3 horas de carro da cidade de Dunkerque. E lá ela realmente entra na Universidade de Medicina, que era uma das mais conceituadas do país. E toda a experiência que ela adquiriu trabalhando no hospital de campanha alemão foi excelente para os estudos dela. Ela era uma estudante muito dedicada, brilhante, extremamente inteligente, e os professores achavam que ela iria se formar com louvor. Na faculdade, ela conhece um outro estudante de medicina chamado Felix Bailey. Ele era um moço alto, com 1,81 m, ele tinha 25 anos, cabelos pretos, olhos castanhos, porte bem atlético, um moço bastante sério e também um pouco tímido, e a princípio eles eram só amigos, só que o Félix fica completamente apaixonado pela Pauline. O Félix vinha de uma família bastante rica, da alta aristocracia, muito mais influente, muito mais rica, muito mais burguesa que a família da própria Pauline. E o Félix não sabia muito sobre a vida dela, porque a Pauline era tão reservada, ela não contava muito sobre o seu passado de guerra, seu envolvimento com os alemães, seu envolvimento com o médico-chefe lá do hospital de campanha. Ela nunca contou essas coisas para o Félix, e ele também parecia não estar muito interessado no passado dela. Ele só vê ela como uma menina linda, inteligente e muito sorridente. Porém, a família dele, logo quando ficou sabendo que ele estava se relacionando com essa moça, começou a procurar ali o passado dela e descobriu algumas coisas. Chegou até a alertá-lo, né, sobre as coisas que ela fez ali com os alemães, mas o Félix realmente não se importava. Ele gostava muito da Pauline, ele estava loucamente apaixonado por ela. Então os dois engatam ali nesse namoro. O Félix, ele era um homem muito comprometido e logo de cara ele já propõe casamento para ela. E ela tá mais ou menos assim. Ela gosta dele, mas parece que ele gosta muito mais dela do que ela dele. Ela diz para ele que, na verdade, ela quer se dedicar mais aos estudos, que ela quer se formar primeiro. Na cabeça da Pauline, eu acho que ela queria sim se casar com ele, mas ali não era o momento. Ela estava no início da faculdade. E se casar com o Félix significaria que ela teria que parar a faculdade para virar uma dona de casa, virar a mulher de um médico. E ela não queria ser simplesmente a mulher de um médico, ela queria ser médica. Então, aceitar o convite dele seria um pouco adiar os seus propósitos ou até anular completamente essa vontade que ela tinha de ser médica. Então, por isso, ela diz não. Só que naquela época, uma mulher recusar um convite de casamento era uma coisa assim impensável, né? E os amigos do Félix começaram a colocar na cabeça dele que a Pauline não prestava, que ela o traía com outros caras, que ela não queria nada da vida, que ela não queria nada com nada e que ela não era uma mulher para ele. O Félix foi se deixando envenenar por todas essas conversas dos amigos, e como a Pauline não era assim a mulher mais carinhosa do mundo, até porque ela não recebeu muito carinho dos pais, então ela não sabia lidar muito com isso, ela parecia ser um pouco fria com ele. Ele começou a ficar meio de saco cheio disso e ficar pensando, poxa, mas eu sou tão carinhoso, eu dou tudo de bom pra ela, eu encho de beijo, de carinho, de presente, ela tá sempre ali um passo atrás. Ele começou a se cansar disso até o ponto que ele decidiu
terminar o relacionamento com ela. Foram 2 anos de relacionamento com o Félix e quando eles terminaram, a Pauline ficou chateada, mas ela resolveu que ela ia seguir a vida adiante. Afinal de contas, ela tinha outros propósitos. Ela queria realmente se formar na universidade e ela acabou focando toda a sua energia nos estudos. O Félix, por sua vez, decidiu terminar os estudos de medicina na Universidade de Paris, então ele se muda para lá. À medida que os meses foram passando, né, e a relação dela com esse outro moço não deu certo, ela começou a sentir saudades do Félix e começou a pensar como seria voltar com ele, se eles pudessem se falar de novo. E aí ela começou a dar uma sondada para saber se o Félix já estava com alguém, eles tinham amigos em comum. E aí ela descobre que o Félix já tinha seguido a vida dele, que ele já estava namorando uma outra garota chamada Monique Lombard. Ela era uma estudante de literatura, loira, dos olhos claros, uma mulher muito bonita. E quando ela fica sabendo disso, ela fica com uma raiva absurda. Ela pensa, gente, eu tenho que mudar isso, eu tenho que ir lá me encontrar com o Félix, olhar nos olhos dele e falar para ele que eu o amo, que eu me arrependo, que eu quero casar com ele. Em 6 de março de 1951, a Pauline pega um trem de Lille para Paris e no caminho ela vai pensando em tudo que ela quer falar pro Félix, né? O que ela vai dizer quando ela olhar nos olhos dele. E quando ela chega, ela faz uma surpresa, ela aparece ali na universidade. Quando o Félix a vê, ele fica chocado, ele não estava esperando vê-la novamente, muito menos sabia que ela poderia aparecer por ali, então ele tá chocado, mas ao mesmo tempo ele fica até contente, assim, ele se sente lisonjeado ali com a visita dela. Eles acabam indo conversar ali num lugar e ela fala tudo pra ele, fala que o ama, que ela se arrependeu, que ele é o homem da vida dela, que ela quer casar com ele, e papo vai, papo vem. Ela vai até o apartamento dele e naquela noite eles dormem juntos, né? Então eles meio que reatam ali o namoro, só que no dia seguinte, ao invés da história continuar, o Félix tá meio que arrependido e ele fala pra ela, ó, desculpa, não era isso, eu não devia ter ficado com você, eu realmente gosto da minha namorada e eu não vou largar dela pra ficar com você, então me esquece, toma seu rumo e me esquece. A Pauline, ela chora, ela se desespera, ela se joga nos braços dele, ela se ajoelha na frente dele, se humilha, ela quer aquele homem de volta, mas ele se mostra enojado, ele não quer ficar com ela, então ele fala pra ela levantar e cair fora, que foi um erro e pra ela nunca mais aparecer na vida dele. Quando a Pauline pega o trem de volta para Lille, ela tá arrasada, ela já tinha chorado bastante, mas ela também era uma mulher muito forte e ela pensa, nossa, se eu já passei por guerra, por humilhação, já rasparam até a minha cabeça, eu não vou deixar isso me abalar, né? Eu sou forte. E se ele ficou comigo, é porque ainda tem alguma coisa. Então eu vou dar um jeito de reconquistar o Félix e assim ela mesma se recompõe e vai matutando na cabecinha dela uma maneira de trazer esse homem de volta para a vida dela. Bom, então nos próximos dias a Pauline vai se restabelecer, vai pensar melhor no assunto, vai voltar a estudar ali na universidade, mas ela também vai comprar uma pequena arma, né, que ela vai guardar ali com ela, até que no dia 17 de março de 1951, ela volta para a cidade de Paris e ela vai direto para o apartamento do Félix, que ficava no número 25 da Rue du Croix-Niver, no 15e arrondissement da cidade. Quando ela chega no apartamento, ela bate na porta, o Félix abre e leva um susto. A Pauline tá lá de novo. Só que ele não tá sozinho, ele tá com um amigo, então ela insiste para conversar com ele sozinho e ele fala, não dá, eu tô com meu amigo aqui, não dá. Mas ela insiste, até que ele fala, bom, tá bom, você quer conversar comigo? Então me espera ali no metrô Cambronne, que daqui a algum tempo eu vou para lá. Então a Pauline faz isso, só que ao invés de ficar ali na frente do metrô esperando o Félix descer, ela resolve atravessar a rua e ficar ali dentro de um café esperando ele descer. Afinal de contas era março, gente, março faz frio aqui na cidade, né? Então ela ficou ali protegida do lado de uma grande janela tomando seu café quando ela viu o Félix chegando e ao invés de pagar a conta e conversar com ele, ela ficou olhando ele. E aí ele ficava olhando assim, ué, cadê ela? O Félix esperou por uns minutos, viu que ela não apareceu, ele foi embora.
Então ela pegou, pagou a sua conta e foi direto pro apartamento dele. Quando ela chega no apartamento, ela toca na porta, ele abre e aí sim ele tá sozinho. Ela pede para entrar, ele deixa, então eles começam a conversar e aí a conversa vai ficando pesada, porque ela continua insistindo que o ama, que o quer de volta, que tá arrependida, que ele é o homem da vida dela. O Félix era um bom moço, ele era gentil, educado, só que ele já não aguenta mais o assédio da Pauline e ele vira e fala pra ela: olha, Pauline, o problema não é que você me ama, você não me ama, porque você não ama ninguém. O problema é que você não sabe perder e você me perdeu para essa garota. Eu já tô namorando outra pessoa. Então o problema é que você não quer perder. Não é amor por mim. Você é muito orgulhosa para perder. E isso deixa a Pauline super ferida. Então é a hora que ela pega a arma e ela aponta para si mesma e ela fala: eu posso acabar com a sua vida, sabia? Eu vou atirar em mim e todo mundo vai pensar que foi você que atirou em mim. Quando o Félix vê a arma, ele se assusta, mas ela tá apontando a arma pra ela mesma. Então ele fica achando que ela só tá meio maluca e ele começa a falar: ah, então você vai se matar? Então se mata mesmo, mas assim, faz direito, não faz uma tentativa de suicídio que não vai dar certo, se mata de verdade. E quando ele fala isso pra ela, uma raiva invade o corpo dela e ao invés de atirar nela mesma, ela aponta a arma pra ele e atira 3 vezes. Quando ela percebe o que ela fez, ela volta à consciência, né? Ela volta ali para o equilíbrio e aí ela realmente percebe que o Félix está morto e ela realmente tenta tirar a própria vida, só que a arma trava, não dispara, então ela fica apavorada, ela entra dentro da cozinha, abre o gás e coloca a mangueira na própria boca e realmente ela desmaia. No prédio, todo mundo escutou o barulho de tiros e as pessoas estavam acostumadas a escutar barulho de tiro ali na guerra, todo mundo sabia o que era, então eles ficaram desesperados achando que realmente tinha acontecido alguma coisa no prédio e todo mundo meio que se encontra ali no corredor quando uma das vizinhas do andar ali do Félix percebe um cheiro de gás e aí ela chama a concierge, que é a síndica, né, do prédio, para avisar que da casa dele estava saindo um cheiro muito forte de gás. A síndica pega a chave reserva, abre a porta e quando ela abre, ela dá de cara com o Félix todo ensanguentado, caído ali no chão da sala e ela vai em direção à cozinha, de onde está saindo o cheiro de gás. Quando ela chega na cozinha, ela vê então a Pauline deitada com a mangueira enfiada na boca, ela fecha o gás e chama a polícia e os bombeiros. A Pauline então é encaminhada para o hospital e a polícia logo vê que o Félix realmente tá sem vida. A Pauline leva uns dias para se restabelecer, mas assim que ela tá bem, ela já é interrogada ali no hospital mesmo. Ela vai dizer para os policiais que foi um acidente, que ela não queria tirar a vida dele, pelo contrário, que ela queria tirar a vida dela, mas com 3 balas ali no corpo do rapaz, sendo que uma bala tinha sido pelas costas, fica evidente que não era um acidente, então a Pauline é presa imediatamente. Quando o pai da Pauline, o André de Buisson, fica sabendo que a sua filha assassinou uma pessoa, um estudante de medicina, e essa história tá em todos os jornais, ele fica assim muito constrangido, se sentindo humilhado, envergonhado, então ele comete suicídio usando também a mangueira de gás. Nem precisamos dizer que a imprensa adorou essa história, afinal era um triângulo amoroso entre 3 estudantes universitários, 2 estudantes de medicina e uma estudante de literatura, um homem bonito sendo disputado por 2 mulheres lindas, porque a Pauline era linda e a Monique também era linda. E os jornais começam a falar sobre isso, mas eles vão falar muito mal da Pauline, que vai ser descrita como uma mulher perversa, como uma mulher fria, uma mulher calculista, enfim, o julgamento popular já estava condenando a Pauline antes mesmo que ela passasse para o processo real. Enquanto a Pauline está presa, aguardando o julgamento, ela tenta cometer suicídio cortando os próprios pulsos ali na cadeia, mas ela acaba sendo socorrida a tempo, então a tentativa de suicídio não deu certo. O julgamento começa dia 18 de novembro de 1953, a Pauline está com 26 anos e pelo julgamento
popular, né, ela já está condenada. A sociedade a considera uma mulher fria, calculista e sem remorso. Os advogados de acusação não têm nenhuma piedade, eles a chamam de monstro, falam que a sua tentativa de suicídio era um simulacro, ou seja, uma farsa. Realmente, a Pauline parecia ser uma mulher fria porque ela mantinha bastante o controle das emoções dela ali no tribunal, e ela sempre olhava para os advogados ou para o juiz ou para a plateia de frente, encarando mesmo, olhando nos olhos, e isso parecia assim uma afronta para eles, né? Isso dava a impressão de que realmente ela era muito calculada nas suas emoções. E também a imprensa a comparava com a Yvonne Chevalier, que é um caso que eu já contei aqui no canal, então se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui, que foi também um caso bastante importante ali dos anos 50, e a Yvonne sempre estava de cabeça baixa, ela chorava muito, mas a verdade é que as duas eram pessoas muito diferentes, né? E a Pauline era bem mais jovem que a Yvonne, então não tinha como comparar as duas situações, mas a imprensa fazia isso. Os momentos em que a Pauline se emocionou realmente e que os olhos dela ficaram cheios de lágrimas, os advogados de acusação logo já apontavam como se ela estivesse encenando, que aquilo era uma farsa, ou seja, a Pauline não tinha direito nem de se emocionar ali, que ela já era muito julgada. Vários amigos do Félix também vão depor contra a Pauline, dizendo que ela o tratava mal, que ela realmente não gostava dele, que ela era só uma mulher gananciosa e possessiva, e a namorada, a Monique Bertrand, também depõe contra, né, a Pauline, dizendo que ela fazia o Félix sofrer, que ela não era uma pessoa agradável, que ele não merecia aquela mulher. Tudo isso não ajudou muito na defesa da Pauline. Os advogados de defesa tentam fazer o máximo para amenizar ali a culpa, dizer que a Pauline estava tomada por uma emoção muito forte, que ela estava num desequilíbrio ali no momento, que as tentativas de suicídio que ela cometeu não foram falsas, que realmente ela estava arrependida, que ela gostava sim do Félix. Enfim, eles tentam amenizar um pouco ali o quadro, mas a acusação, ela tá irredutível, ela quer a pena de morte. Como eu disse, os jornais também tratavam a Pauline de uma forma horrorosa, né? Falavam os maiores absurdos dela, e obviamente que toda a história dela do envolvimento com o exército alemão, isso também pegou muito mal, porque a guerra tinha acabado de acontecer, e para os franceses, alguém que tivesse ajudado os alemães, aquilo era quase como se fosse uma traição à pátria. Então também isso pesou muito contra ela. Inclusive uma foto publicada nos jornais, que é possível achar essa foto na internet até hoje, ela passava a impressão de que ela era realmente diabólica. É uma foto preta e branca, com uma iluminação assim meio sinistra, e aquilo não deixava nenhuma dúvida para as pessoas sobre a perversidade da Pauline. 3 dias depois, em 20 de novembro de 1953, um júri composto por 6 homens e uma mulher vai decidir então o futuro da Pauline. Os 6 homens, eles são completamente contra ela, eles querem realmente a pena de morte, né, ali a decapitação, e a única mulher que está presente ali no júri, ela vai ficar a favor da Pauline, dizendo que ela é culpada, mas que é preciso rever ali os atenuantes, porque ela estava num momento de desequilíbrio, num momento de distúrbio emocional. Então a jurada é contra a pena de morte, ela acha que isso tem que ser revisto, e por conta dessa única jurada que diz que não era a favor da decapitação, a Pauline vai ser considerada culpada e condenada à prisão perpétua com trabalhos forçados. Ela é encaminhada para a prisão do La Petite Roquette e depois ela vai cumprir pena na central de Haguenau. Na prisão ela vai trabalhar, ela vai retomar os estudos e ela vai ser uma presidiária exemplar com ótimos modos, até que em 21 de março de 1960 ela é libertada por bom comportamento. A partir daí ela vai adotar o nome do meio, André de Buisson, e vai morar na Rue de Dragon, em Saint-Germain-des-Prés.
Ela vai viver uma vida tranquila, discreta, reservada, trabalhando, até que no dia 2 de novembro do mesmo ano, 1960, um filme vai abalar a vida da Pauline. O filme se chama La Vérité e foi inspirado na história dela, né, de tudo que aconteceu entre ela e o Félix. E o filme é estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Brigitte Bardot, que era uma sensação mundial. Então esse filme fez um enorme barulho, um enorme sucesso, inclusive foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Acontece que o diretor vai tomar uma liberdade enorme de escrever seu próprio roteiro daquela história. Então, na verdade, o que foi inspirado ali mesmo, que é quase que é perfeito, literal, é a cena da morte. No filme mostra uma menina assim bem irresponsável, que não quer trabalhar, sabe, que quer ficar só de bar em bar. E isso não é verdade, porque a Pauline era muito estudiosa, ela tinha seus objetivos ali de se formar. Esse filme não trouxe nada de bom para ela, porque ela estava completamente esquecida e a história foi colocada à tona de novo, e bem no ano que ela saiu em liberdade. E acontece que por conta disso ela acaba sendo muito assediada pelas pessoas, por repórteres que querem saber como ela está, e um deles, que é do Paris Match, acaba encontrando com ela e conversando com ela, e ali ela vai contar que ela está arrependida, que ela retomou os estudos na cadeia, que ela se formou médica e que enfim ela quer uma nova vida. Acontece que a Pauline pensou que ela nunca ia ser feliz se ela continuasse morando ali em Paris, então ela decide se mudar para o Marrocos. No Marrocos ela vai refazer a vida realmente, porque lá ela vai ser completamente desconhecida, ela é uma mulher comum, então ela vai fazer amigos, ela vai trabalhar no hospital local, não como médica, mas sim como enfermeira. Ela também vai começar um relacionamento com um francês chamado Jean Lafoucard. Ele é engenheiro e ele trabalha para uma empresa de petróleo. O Jean vai propor para ela casamento e ela aceita. Só que antes disso, ela resolve sentar com ele para ter uma conversa e ela vai ser completamente honesta com ele. Pela primeira vez na vida, ela vai se abrir para ele e vai falar de tudo, vai falar sobre seu passado com o exército alemão, o seu caso com um homem mais velho, o que aconteceu entre ela e o Félix. Ela tinha tanto medo de perder o Jean que ela achou que essa seria a melhor solução, ser honesta e não esconder nada dele. Só que quando ele escuta a história toda, ele fica com medo dela e ele termina a relação na hora. E quando ele desiste dela, ela fica arrasada, porque é um golpe muito forte para ela, né? Mais uma vez, ela não tinha o direito de ser feliz, ela estava sendo condenada também ali pelo homem que ela amava. Ela acaba entrando em depressão, muito triste, arrependida e com a certeza de que nunca mais ela seria feliz na vida. Ela toma uma decisão no dia 22 de setembro de 1963, aos 36 anos, ela se suicida ingerindo vários comprimidos. Alguns livros foram escritos sobre ela, também histórias em quadrinhos, peças de teatro e, como eu disse também, o filme, que eu coloquei umas imagens aí para você. Mais um livro chamado La Petite Femelle, que foi lançado em 2015 pelo escritor Philippe Janeda, foi a redenção da história da Pauline Dubuisson. Eu vi várias entrevistas desse autor que disse que, na verdade, ele tinha a intenção de escrever sobre a história de uma mulher perversa, de uma mulher monstruosa, fria, e conforme ele foi fazendo a pesquisa, ele foi percebendo que na verdade ela era uma menininha, assim, uma garota, né? Então por isso esse nome, La Petite Femelle, que ela era apenas uma menina, e uma menina mal compreendida, talvez muito à frente do seu tempo, né? Alguém que queria estudar e ter uma carreira e que por consequência ali de não saber lidar com os próprios sentimentos acabou caindo nessa própria armadilha que ela mesma fez, né, que é de matar o seu namorado. Ele realmente deu para esse caso um olhar muito mais humano, né, sobre a história
da Pauline, e esse livro fez um enorme sucesso e acabou trazendo o caso de novo para mídia, tanto que eles produziram um filme do mesmo nome que foi exibido na TV francesa em 2021. Infelizmente eu não consegui assistir e também não consegui ver nenhum streaming aí pela internet, mas ele foi completamente inspirado nesse livro e traz uma outra visão ali sobre a história da Pauline. Realmente essa história mexeu bastante comigo, eu consegui várias vezes me colocar no lugar da Pauline, até porque às vezes eu acho que eu também tenho um jeito meio frio de mostrar sentimentos e tudo mais, então eu acho que eu me identifiquei um pouco com ela, mas claro, ela extrapolou os limites, né? Cometeu um assassinato. Mas agora eu queria saber de você, qual é a sua opinião sobre essa história toda? Você acha que foi justo, né, ela ter sido assim tão condenada pela sociedade e no final realmente ela não teve a chance de ser feliz? Me escreve aí nos comentários a sua opinião, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. Aproveita também, me segue lá no Instagram, que por lá eu também notifico dos vídeos que saem por aqui na semana e eu publico fotos do meu dia a dia também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir!